Muito bem, já de volta com o Jornal da Plan dessa sexta-feira, fechando a semana, mas sempre com muita informação, com notícia e com a sua participação. O WhatsApp está na tela, deixa salvo aí no seu WhatsApp, beleza? O Observatório da Cultura do Brasil lançou uma nova versão do livro digital com estudo crítico e analítico sobre os 40 anos do Ministério da Cultura. A obra é gratuita, substitui a versão atual e está disponível no site observatoriodacultura.com.br para download direto ou leitura online. Está aberto para toda a sociedade por se tratar de um assunto de interesse público em defesa de movimentos sociais. E, inclusive, é esse o tema da nossa entrevista. Para marcar esse lançamento, são realizados eventos online no formato de lives, com convidados de diversas partes do Brasil que comentam sobre produção cultural e as políticas públicas de cultura. E quem conversa com a gente já na tela, ao vivo, sobre o tema, é o pesquisador Manuel de Souza Neto. Manuel, obrigado pela disponibilidade com a gente aqui no Jornal da Plan, aqui na TV Plan, e para a gente falar disso que acaba sendo um marco, né? A importância disso tudo para que a gente possa mais e mais poder difundir conhecimento pelo Brasil e pelo mundo todo, né? Boa noite e bem-vindo ao Jornal da Plan. Boa noite aos espectadores. Galo, obrigado pelo convite. E estamos aqui para trazer esclarecimentos sobre questões das políticas culturais, arte, cultura, educação, turismo, tudo isso anda junto. E o povo precisa da TV, do cinema, de um bom filme em casa, de um teatro, daquele rodeio, daquela festa na praça, né? Precisa estar interagindo com, ah, com a arte, com a pintura. Tudo isso é arte, tudo isso é cultura. Tem o patrimônio histórico, tem os museus. Quem não gosta de uma arte? Agora, que o tema é polêmico né, Galo? Porque tem gente que reclama da Rouanet, tem briga de que tem artista famoso que pega recurso. E aí, nesse contexto, sabe? Aí, falando com os nossos espectadores, né, bem no popular, vamos aqui sem ficar fazendo papo complicado, né? Vamos falar com as pessoas da população. Nós entendemos que tem muito diz que me diz, mas tem dados técnicos, tem informações qualificadas. Se o recurso da Lei Aldir Blanc, que é um direito que chega lá nos municípios, o investimento da cultura, se chegou aí na cidade de vocês, né? Se alguém já ouviu falar de artista local que foi patrocinado pela Lei Rouanet. E da mesma forma, nós temos que também perguntar se temos aí na região um museu, né, algum equipamento cultural que está recebendo um benefício para o interesse aí da população. É o serviço público, é que nem o serviço de segurança de saúde, é o postinho de saúde. Isso também é serviço público. E é um direito que está na Constituição. E aí eu até faço essa pergunta. Tem tido boa repercussão? Tem museus na região? Vocês sentem como serviço público que está atendendo vocês? Porque isso também é do interesse de todos. Porque é um recurso federal, é um direito cidadão, está na Constituição. Como que está aí na região de vocês? Bacana. E é legal porque a cultura, né, a gente ressalta, Manuel, a necessidade dessa expansão. Poços de Caldas, muito conhecida, né, por ser esse berço do turismo, também da cultura, da parte histórica, do museu e tudo. E há essa necessidade de mais e mais a gente poder valorizar de uma forma até para prevenir, né, toda essa tradição, toda essa história que nós temos por meio da cultura e de inúmeras ações que possam ser feitas, né? Pois é, e tem recursos públicos, existe uma concentração muito forte na cidade de São Paulo, do recurso federal. Algumas cidades no Brasil são favorecidas, alguns projetos culturais, tudo isso é importante, tá? Não estamos aqui criticando onde investem, porque tem que investir mesmo em cultura. E os movimentos dos prefeitos, dos deputados federais, dos senadores, sabem que isso é um recurso a captar lá em Brasília para distribuir pelo Brasil inteiro. E temos que garantir que chegue nas cidades. Então tem uma discrepância entre o governo federal e o que chega nas localidades. E o dinheiro acaba concentrado. Então a gente resolveu dar uma estudada nisso para entender como que realmente funciona. Porque hoje em rede social você sabe como é, né, Galo? Muita fake news. Aí fica aí o pessoal que é mais direita, mais esquerda brigando,
mas a gente precisa descobrir o fato. Qual é o fato? Então a gente foi investigar, o trabalho ficou muito bacana, com 1.121 páginas, e a gente descobriu várias auditorias do Tribunal de Contas que ninguém sabia. Pegou todo mundo de surpresa. E ali explicava que tem problemas estruturantes no MINC, funcionalismo não está bem valorizado. Como que um ministério vai fazer a política pública se está com um quadro de funcionários precário, recebendo mal, né? É uma das questões que a gente descobriu. Também tem a questão de que tem problema de governança, de liderança, gestão de contratos de tecnologia, né? Problemas com os comitês de cultura, problemas que são relacionados à aplicação dos recursos da LAB e da PENAB, e tudo isso quem está dizendo não é o Manelzinho aqui, não é o Manel de Souza Neto, pesquisador. Eram auditorias do Tribunal de Contas da União, que é o órgão principal do governo federal para fazer essas análises. Então, quando a gente começou a fazer esse estudo, a gente descobriu que tinha muito o que melhorar. Como que a gente vai melhorar a transferência de recursos da Lei Rouanet? Como que a gente vai garantir que a PENAB, que é a Política Nacional de Blanc, chegue ao máximo de artistas e produtores possível, né? Porque muitos reclamam que não vem a cor do dinheiro. E a população? Como a população vai ser atendida? Porque o objetivo desses recursos da cultura é levar a arte e cultura para a população. E de preferência de forma gratuita, nada de ingresso caro, né? Enfim, Galo, a partir disso a gente começou a fazer esses levantamentos e fizemos um breve histórico do Ministério da Cultura sobre os ministros de várias épocas. Não é algum tipo de trabalho falando desse governo ou do governo passado, não, é de todos. A gente procura fazer um trabalho isento, técnico. Olhamos todos os governos em 40 anos do Ministério da Cultura, procuramos trazer informações das contradições de cada governo, mas a gente também procurou fazer esse tipo de estudo que apresenta como o funcionalismo avalia, como os gestores e produtores avaliam, também a discussão em Brasília dos deputados mais à direita, mais à esquerda, quem é a oposição, quem é a situação, como cada um se posiciona. Teve uma audiência pública envolvendo a ministra, todos falaram, a gente fez uma análise das posições, conforme cada lado da política, hoje é muito comum, né, Galo? Hoje tudo é política, na é verdade. E aí a gente procurou tentar entender a posição de cada lado. Mostramos ali as posições dos vários lados, e aí, nessa linha de pesquisa que a gente adotou mais isenta, a gente também pegou os dados técnicos. Por quê? Porque tem órgãos como o IBDCult, o IBGE, o IPEA, né? Mesmo observatórios independentes como o nosso, um lá de São Paulo que se chama Ibira 30, que levantaram números. E esses números importam, porque hoje, na análise que foi feita, se descobriu que 2% da população realmente tem sido atendida pelas políticas culturais, mas muitas vezes não chega o recurso em todo mundo. Da mesma forma, 4% é o máximo de artistas e produtores que têm sido beneficiados por essas políticas no Brasil. Então tem que melhorar esse quadro, está mal distribuído. Também se descobriu que fica muito em São Paulo e Rio, principalmente no bairro Pinheiros, em São Paulo, que é o bairro mais rico do Brasil. Como pode o dinheiro da cultura ser investido onde já tem riqueza? Não é correto investir lá na ponta, nas cidades pequenas, carentes? Isso seria o correto, né? E acho que o dado principal que a gente descobriu é que a Lei Rouanet, famosa, muitos elogiam, muitos xingam, tem 26 mil projetos que não foi prestado contas direito ou fechado as contas lá no Ministério da Cultura e não fecham porque não tem pessoal, porque não tem equipe, porque não tem tecnologia. Aí fica difícil saber se o recurso foi bem aplicado. Então, acho que o que o cidadão se importa, aí saindo da briga direita, esquerda, se gosta, se não gosta, se gosta mais do teatro, de um filminho ou do rodeio, não estamos discutindo aqui o gosto do cidadão. Cada um pode gostar do que quiser, ter a ideologia que quiser. Mas a gente está discutindo aqui, sabe o quê? Se esse recurso chega nas pessoas, ele como serviço público. Então, eu acho que aí é um assunto importante para todos os cidadãos do Brasil, esse debate ser expandido, para a gente conquistar o direito das políticas públicas, o serviço público, né?
que ele seja garantido aos cidadãos, porque eu acho que é isso que vale no final, é se está sendo atendido a população, né? Se, se tiver alguma pergunta, estou aqui para Sim, responder, até e para a se ao gente... final me permitir, eu dou alguns dados de como obter o livro gratuitamente. Isso, exato. Acho que isso é o mais importante, até para quem está nos acompanhando, aproveitando aqui a audiência também do Jornal da Plan para toda a região. Para quem quer acessar, quer ver todos esses detalhes, poder até analisar minuciosamente como fazer, ô Manuel. Olha, temos os vários canais do Observatório da Cultura do Brasil. Eu não sou hoje um dos editores, eu sou um pesquisador, sou cientista político, né, que ajudou na pesquisa, mas tem canais com essa rede. observatoriodacultura.com.br é uma das possibilidades de se acessar o livro gratuitamente em versão PDF. Dá para baixar no celular, no computador, não paga nada, é só baixar e ler. Também temos ali oportunidades das pessoas acessarem o Facebook, Observatório da Cultura do Brasil, o Instagram também, né, Observatório da Cultura BR, e nos procurar nas redes sociais, no próprio Google. E o livro tem charges, né, assim que nem meme, né, tem aquelas ilustrações engraçadas para ficar um pouco mais descontraído, as pessoas não acharem que é uma coisa tão difícil de ler. Tem histórias de bastidores, mas tem toda a parte técnica, as auditorias, as análises jurídicas, informações quantitativas, qualitativas, que são informações e números, para aqueles que querem se aprofundar e conhecer o que é a política cultural. E, ao final, também tem possibilidades de como melhorar tudo isso. Tem dicas, tem orientações das autoridades, ao poder público. Acredito que aí os secretários de cultura ou diretoria em Poços de Caldas, na área, pode se interessar, pode ser utilizado pelos conselheiros de cultura da região e do Estado. É um assunto que interessa para o Brasil inteiro, porque é um direito da população. Vamos torcer sempre que educação, saúde, serviço público, né, o postinho, que eles estejam funcionando direito. E por que não a cultura? A cultura é um direito que nem ir para a escola. Então, ele também é importante. Então, a nossa maneira de contribuir com esse debate, nós que somos pesquisadores, foi trazer esse conhecimento gratuito para que todo brasileiro possa usufruir e, quem sabe, esse país desenvolva ainda mais a sua cultura e ganhe mais Oscars, circule mais músicas pelo mundo, que os trabalhadores da cultura possam ganhar seu dinheiro digno, pagar as contas, são cidadãos, né? Tem que comprar geladeira para a mãe, né, Galo? Tem que pagar a fatura, o telefone. É cidadão. E é uma economia, gera turismo, gera renda. É uma área interessantíssima. Eu recomendo a leitura. Agradeço demais o pessoal de Poços de Caldas. Agradeço demais aí a TV Plan. E vocês sempre contem comigo, sempre que tiver algum debate no campo da cultura, do direito autoral, da rádio, dos sucessos da música evangélica ou sertanejo ou do rock, sempre tem alguma polêmica, né? Como o pessoal gosta de uma polêmica em rede social, né, Galo? Sempre, né? Podem me convidar, que eu gosto do debate. Maravilha. Manuel, obrigado, parabéns pelo trabalho. Acredito que é muito importante que nós tenhamos, para além dos agentes de fiscalização e os órgãos realmente, autoridades, mas a gente poder ter pessoas da população, tal como você, mas toda a equipe aí, para poder fazer esse trabalho também de pesquisa. A gente, assim como em inúmeras outras cidades, mas em Poços também, a gente tem problemas nesse sentido de transparência em alguns aspectos, inclusive na área cultural. Então a gente fica muito feliz em saber que tem gente como você fazendo esse trabalho. Obrigado e parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigado. Boa noite a todos. Até a próxima. Muito bem, então entre no site, você vai poder acessar de forma totalmente gratuita esse trabalho de pesquisa que foi realizado, bastante amplo, bastante completo, 1.121 páginas com todos os detalhes sobre o tema.